E aí, galerinha, boa noite, beleza? Vocês, espero que estejam tudo bem. Vim aqui nessa noite de hoje para ministrar mais uma aula para vocês. Que Deus ele possa abençoar a vida de cada um e que no nome de Jesus Cristo vocês possam ser fortalecidos por essa palavra, né? Queria que antes da gente iniciar, eu queria dar os parabéns para vocês estarem mais uma vez, mais uma aula. Não esqueçam de entregar o seu resuminho, né? E aí, eu queria convidar você nesse momento a baixar sua cabeça, fechar seu olho, para a gente iniciar com a oração. Amém? Amém, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, de assistir mais uma aula. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de mais um dia de vida. No nome de Jesus Cristo, que essa palavra ela possa tocar o nosso coração, venha fortalecer, Pai. Porque no nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos nesse momento que o Teu Santo Espírito ele possa tocar, Pai, e abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, os nossos olhos para a Tua palavra. No nome de Jesus, que nós possamos absorver bem tudo aquilo que o Senhor queira falar para a gente. Assim que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou tentar ser breve, né? Hoje a gente vai continuar, né, a aula da semana passada, onde a gente estava falando sobre a escada do sucesso, ou também conhecida como escada do êxito, né? E semana passada a gente falou sobre ganhar e consolidar, e nessa semana a gente vai falar sobre treinar e enviar, beleza? E aqui diz assim, ó, discipular e treinar, né? Que é o mesmo sentido. Ele diz assim, ó, tem um texto que reflete bem isso, que fica em Mateus 28, do 18 ao 20, onde ali, né, Jesus ele já estava no final da sua vida, e ali ele estava dizendo, né, para os discípulos um método, um meio de fazer que essas pessoas elas pudessem ser discipuladas. E a gente vai entender bem isso. Como eu estava falando, em Mateus 28, do 18 ao 20, ele diz assim, ó, e aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Eu queria que vocês parassem e observassem bem essa parte aqui, ó, onde diz, ensinando-os a observar todas essas coisas que vos tenho mandado. Eu queria que vocês parassem e refletissem a respeito disso. Jesus aqui está dizendo para os discípulos para que eles vão, né, para que eles vão treinar as pessoas assim como eles também estão sendo treinados. E fazendo o quê? Ensinando a cada um deles. Então a gente vê aqui, né, a importância do discipulado, do treinar, né, onde a gente se insere, né, hoje em dia. Quando nós sentamos em uma mesa de discipulado, o nosso líder ele chega para a gente, ele leva uma palavra, né, ele leva um ensinamento para cada um de nós todas as semanas, né. E aqui ele fala aqui, né, a respeito do objetivo. O objetivo do treinar ou do discipular, que é a mesma coisa, é preparar eficientemente líderes de célula para que cultivem não somente a habilidade de ganhar vidas para Jesus, mas para também imprimir nos novos crentes o processo da visão até que se transformem em líderes de sucesso. Então, o que é que Jesus Cristo ele fez? Ele mostrou, né, para os discípulos o que eles deveriam fazer, ele ensinou a cada um deles, dando o seu exemplo, e ele queria que as pessoas elas fizessem, que os discípulos fizessem a mesma coisa, né? Então, a Bíblia está aí para nos mostrar isso, a palavra de Deus está aí para nos mostrar isso, que nós devemos ser influenciadores, né? A gente deve imprimir nessas pessoas, a gente deve reproduzir aquilo que a gente está aprendendo.
A gente tem que levar para as pessoas aquilo que a palavra de Deus ela tem dito para a gente, para que a gente venha fazer, amém? E aí, né, ele fala aqui a respeito do Instituto de Vencedores. Diz assim, ó, é no Instituto de Vencedores que a gente recebe as instruções, que os discípulos também eles receberão essas instruções e as ferramentas necessárias que o ajudarão a cumprir a sua missão quando for enviado para liderar uma célula. Então, a gente vê a importância do nosso Instituto de Vencedores. É onde lhe capacita, é onde nos capacita, né, no caso, nos capacita a gente se tornar líder, né? Vocês estão aqui, glória a Deus, na 8ª aula. Logo, em nome de Jesus Cristo, vocês vão estar abrindo. Olhe lá se alguns já não tiverem célula, né? Então, glória a Deus, daqui a pouco vocês estarão, né, fazendo aí, formando os seus discípulos e mostrando para eles a importância que também tem o Instituto de Vencedores. E é até algo que eu coloquei aqui, devemos nos perguntar o que representa o IV para a gente, né? Então, a gente tem que ter dentro de nós essa resposta, né? O que o Instituto de Vencedores ele representa para mim? Porque vai ser através da sua paixão com que outras pessoas elas vão se apaixonar pelo Instituto de Vencedores ou não, né? Vai ser através da sua entrega, vai ser através daquilo que você faz, da seriedade que você leva, as suas aulas, né? Vai ser o modo como é que você passa o Instituto de Vencedores para as pessoas. Se você passa com algo qualquer, as pessoas elas não vão valorizar, mas a partir do momento que você passa o Instituto de Vencedores como um lugar onde forma líderes, forma pessoas para que elas venham, né, nos ajuda ali, nos dão as ferramentas para que a gente venha, né, liderar a célula. Porque, sendo bem sério com vocês, né, a gente, quando chega, a gente não sabe de nada. O Instituto de Vencedores, né, logicamente, porque a palavra de Deus, o Instituto de Vencedores, ele nos dão esse suporte, ele nos dão esse auxílio, assim como o nosso líder também. Mas a gente tem que entender isso, a gente tem que verificar, né? Eu até coloquei aqui, porque o nível que somos apaixonados é o que faz as outras pessoas se apaixonarem. Então, é a forma que a gente passa, é a forma com que a gente fala, é a forma com que a gente chega para as pessoas e mostra aquele algo. Porque as pessoas, vamos levar para uma área de venda, né? As pessoas elas não vão comprar algo que você não compraria. Então é a mesma coisa. As pessoas elas não vão se apaixonar por algo que você não é apaixonado, por algo que você não quer, por algo que você não gosta ou que não valoriza. E aqui diz, né? É muito importante que o Instituto de Vencedores ele seja tratado com a máxima importância pelo líder, pois ele é o termômetro da visão. Se você tem um bom aproveitamento no Instituto de Vencedores com relação às pessoas que passaram pela revisão e estão no Instituto de Vencedores, isso significa que você e a sua equipe irão crescer e se multiplicar. Então, o Instituto de Vencedores ele é como um termômetro, né? A gente leva as pessoas para revisão de vidas, né? Logo após que a gente leva essas pessoas para revisão de vidas, o que é que nós fazemos? Nós inserimos essas pessoas no Instituto de Vencedores, para que elas também venham, né, se formar ali e sejam feitas líderes, amém? E o que fala? Continua, né? É importante frisar que nada adianta o líder enviar, né, muitas pessoas para a revisão se essas pessoas elas não entrarem no Instituto de Vencedores, porque se isso ocorrer, será só um trabalho de evangelismo e não de consolidação eficaz. O nosso foco é a nossa visão. No caso, é a visão celular, né? Da gente levar para a revisão de vidas, mas em seguida a gente inserir essas pessoas no Instituto de Vencedores, para que elas possam ser treinadas, para que daqui a pouco elas possam estar dando célula, né? Em nome de Jesus. Beleza? Então, para a gente entender um pouco mais, né, sobre o que é o treinar, ele envolve mais 2 pontozinhos, onde fala a respeito de treinar, envolver o Instituto de Vencedores, onde a gente sabe bem, né, que são 3 módulos e tal, e a gente são 3 módulos com 12 lições e com a duração média, né,
a gente fala que dura 3 meses, mas tem vezes que por conta de feriados, por conta de alguma coisa que acontece, alguma eventualidade, né, pode ser que seja 3 meses certinhos ou pode ser que não. Mas a gente tem que explicar bem, né? A gente tem que explicar bem para as pessoas. Além disso, também ele pega e diz assim, ó, lembrando que no primeiro módulo será 1 mês de pós-revisão, dado pelo pastor, mais 3 meses no primeiro módulo. Então, quer dizer, logo no primeiro módulo, ele não vai concluir esse primeiro módulo com 3 meses. Ele vai concluir esse primeiro módulo com 4 meses. Por quê? Porque em 1 mês ele vai passar pelo pós-revisão. Beleza? E outro ponto do treinar também exige o TAC, que é o treinamento para abertura de célula, onde deverá ser ministrado por aquelas pessoas que estão na sexta aula, que será ministrado para aquelas pessoas que estão na sexta aula do terceiro módulo. Após o TAC, a pessoa está apta, está habilitada, né, a abrir a sua primeira célula. Galera, é o seguinte, né, alguns aqui eu acredito que já abriram. Eu acredito que esse livro aqui, né, esse livro aqui, ele fala, né, ele fala a respeito de ser na sexta aula do terceiro módulo, mas treinamentos que a gente vem recebendo ao longo desses anos, a gente vê que tem pessoas como na célula beta, né? Na célula beta a gente já pode abrir, né? A gente já pode abrir no primeiro módulo, no segundo módulo. Então, vai depender do treinamento que o seu líder também lhe dá, né? E a respeito também da desenvoltura. Então, vai depender de algumas coisas aqui, né? E aí, pessoal, o foco é a abertura da sua célula. Você tem que ter isso na sua mente. Se você quer ter muitos discípulos, se você quer ter bastante células, você tem que enviar pessoas para revisão, mas além de enviá-las para revisão, você tem que encaixá-las no Instituto de Vencedores e fazer com que elas venham se formar, né? Para que elas venham também abrir as suas células e assim fazer que seu ministério ele venha crescer, ele venha romper, beleza? E no outro ponto, que é no quarto ponto da escada do êxito, ou na escada do sucesso, a gente vai falar sobre o enviar, amém? E a palavra de Deus, ela fala lá em Isaías 6, 8, diz assim, ó, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. E a gente deve parar e pensar, o que seria do ministério de Jesus Cristo se ele não tivesse formado discípulos? Eu acredito que não teria, né, a reprodução, eu acredito que não teria chegado até a gente. Poderia até ter chegado até a gente, mas através somente das palavras, né, faladas. E os discípulos não, ele já, né, ele formou os seus discípulos lá, né? Eu acredito que a maior missão de Jesus, além da cruz, foi formar essas pessoas. Por quê? Porque após a morte de Jesus Cristo, ele disse que o quê? Que os discípulos eles iriam fazer obras ainda maiores do que ele, no nome dele, entendeu? Então, ele ensinou a galera na prática, por exemplos, como eles deveriam fazer e assim reproduz até hoje em dia, né? Até hoje em dia nós temos exemplos dessas coisas, tanto que nós fazemos isso, mas é o que ele está perguntando. Se Jesus Cristo ele não tivesse feito, né? O que seria do ministério de Jesus Cristo se ele não tivesse formado seus discípulos? Né? Eu acredito que tinha parado por lá, né? Ou então Deus tinha feito outra forma, outro meio, outro método, né? Porque Deus é Deus. Mas se a gente for parar para observar, né? Os discípulos eles deram continuidade ao trabalho que Jesus estava fazendo. Deram continuidade a levar a palavra de Deus para todas as pessoas, né? E estamos aqui até a volta de Jesus, né? Só vai voltar depois quando todo mundo já tiver ouvido falar sobre ele. Então nós temos que fazer o nosso papel. E aqui diz assim pra gente, ó, o mundo está carente de verdadeiros líderes. Se a igreja não fornecer esses líderes, as futuras gerações não terão em quem se espelhar. Então, meu amado, você é essa pessoa que deve fazer a diferença. Nós devemos ser essas pessoas que fazemos a diferença. Por quê? Porque nós vemos, né, que hoje em dia a moda, né,
a moda é digital influencer, a galera que fica lá, tal, no seu Instagram, no seu Facebook, no YouTube, em todo canto meio do mundo aí, e tal, influenciando, falando, muitas das vezes, né, trazendo coisas que não são nem boas, né, pra gente, e infelizmente algumas pessoas acabam seguindo aquilo que as pessoas falam. Então, eu acredito que Deus, nesse tempo, Ele quer levantar pessoas que sejam influenciadoras. Você tem que ser essa pessoa, eu tenho que ser essa pessoa, nós temos que ser essas pessoas que iremos influenciar as pessoas para o bem, iremos influenciar essas pessoas a ter um encontro com Jesus Cristo. Então, nós devemos abrir a nossa boca para falar de Jesus, do amor dele, né? A gente fazer o nosso papel, a nossa função como cristão, amém? E por quê, né? Porque as pessoas, elas precisam se espelhar em uma pessoa, elas precisam se espelhar em alguém, né? O apóstolo Paulo dizia na palavra de Deus, né? Ele falava lá, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, ele estava imitando alguém, esse alguém era Jesus, o modelo principal, né? O modelo central era Jesus. E aí Paulo automaticamente leva a entender, né, que a partir do momento que a gente se espelha em alguém que ela reflete Jesus, a gente automaticamente vai estar sendo reflexo de Jesus. Então nós precisamos ser, né, essas pessoas que influenciam. Eu não me lembro onde está agora no momento, mas existe uma pesquisa, né, onde aponta que você mesmo não querendo influenciar ninguém, mesmo você não querendo fazer nada na sua vida, você ainda acaba influenciando 10.600 pessoas durante a sua passagem, né? Durante a sua vida inteira você ainda consegue influenciar 10.600 pessoas. Então, se é para influenciar as pessoas, influencie de uma maneira boa, influencie as pessoas de uma maneira que levem ela a ser edificada por algo, né? Então, que você seja, que nós possamos ser essas pessoas que influenciam para o bem, que influenciam e levam outras pessoas a conhecer o Jesus que lhe resgatou e que lhe salvou. Amém? E aqui diz, provavelmente não conhecerão a Cristo e não serão salvos, né? Deus está à procura de corações disponíveis a serem enviados para pregar o Evangelho, para curar enfermos, para libertar os cativos e oprimidos, e para declarar o ano aceitável do Senhor. Então aqui ele está dizendo para a gente o que, pessoal? Que se a gente não abrir a nossa boca, se a gente não falar do amor de Deus, se a gente não falar daquilo que Jesus ele tem feito, outras pessoas irão fazer esse papel. Só que elas não irão fazer esse papel, como eu estava falando. Tem muitas pessoas que elas influenciam, né, para coisas boas, mas tem outras que infelizmente não. Que elas acabam influenciando para a pessoa fazer coisas totalmente erradas. Então, é isso que nós devemos fazer. Nós devemos levar Jesus para essas pessoas. Nós devemos falar do amor de Deus para essas pessoas, para que elas possam, para que elas possam ser salvas, para que elas possam também obter salvação em nome de Jesus. Amém? E aqui ele fala, que o enviar ele envolve o discipulado. A gente pensa que muitas vezes, a gente vira líder e agora as coisas ficam mais fáceis. Não, pessoal, as coisas elas continuam tendo um pouco de dificuldade, elas são trabalhosas, e para ser líder a gente precisa entender isso, que são várias funções, são várias coisas que nós precisamos fazer, e uma delas, quando ele fala de enviar, ele envolve o discipulado individual. Você vai ter que sentar com o seu discípulo, semanalmente ali, com o seu discípulo 12 ali, e tá conversando, vai ter que ouvi-lo, ouvir aquilo que ele tem para falar, ouvir aquilo que ele tem para dizer, porque por muitas das vezes o seu discípulo ele só precisa dizer algo para alguém, ele só precisa conversar. Por muitas das vezes ele não vai lhe buscar, ele não vai chegar até você, não sei, por algum meio, alguma coisa, mas o ideal é que você marque um individual, que você converse com ele, você tente, ali chegar para ele e perguntar, fulano de tal, o que está acontecendo? E muitas das vezes ele acaba fazendo o quê? A falta de atenção da gente, a falta de atenção do líder,
acaba acontecendo que chega uma pessoa do mundo, dá atenção para a pessoa e a gente acaba perdendo ela para o mundo novamente. Então, o importante do individual é isso. A gente está sempre perguntando como a pessoa está, né? Perguntando aqui ele fala a respeito, né? Ele diz assim, ó, que a gente deve direcionar essa pessoa. A pessoa não precisa entender aquilo dali como uma terapia, e sim como um direcionamento. Você falar daquilo que você está tendo dificuldade, a pessoa, o seu líder, dá um direcionamento para você. Por quê? Porque o seu líder, se ele foi colocado nessa função, acredito que ele tenha, né? Ele tem ali um pouco mais de sabedoria, né? Não que ele seja melhor do que você, mas é que Deus levantou ele para ser seu líder, para ele lhe ajudar na palavra de Deus, no caminho de Deus, na sua caminhada com Deus, amém? E nós temos outros discipulados também, né? Como nós vemos aquilo que nossos pastores eles fazem, é o discipulado de equipe, que é o discipulado que o líder participa e recebe as orientações que deverá repassar para os seus discípulos. No caso, ele divide-se em 3 momentos: oração, avisos gerais, direcionamentos do ministério e a lição do manual. No caso aqui, esse discipulado de equipe pode ser o discipulado que você vai dar para o seu discípulo, né? E outro discipulado é o discipulado de equipe 2, onde é o discipulado que você ministra para os seus 12 diretos. Dentro dos parâmetros do discipulado, da mesma metodologia, né? Onde a gente vai fazer os avisos, as orações, onde a gente vai dar uma palavra, a gente vai dar um direcionamento para a pessoa. E aí também fala a respeito de envolver treinamentos, né, como renovo, para aqueles que estão no segundo módulo Instrute Vencedores, treinamentos avançados de liderança, né, como tal, para aqueles que estão no terceiro módulo Instrute Vencedores, reunião de 144, reunião motivacional, que é essa de 144, né, para os discípulos, para que possam criar um vínculo, né, para que possam encontrar ali um meio de estar mais próximo do seu discípulo 144. E aqui, para a gente entender melhor, ele fala a respeito também da gente estabelecer bem os nossos 12, para a gente saber quem são os nossos 12. Ele diz assim, o seu 12 é o seu discípulo que é o seu discípulo direto, que ele também é líder. Então ele participa de discipulado de equipe, tem compromisso com a visão, e cada pessoa, aí ele pega e fala, né, que cada pessoa tem que ter 12 discípulos, casal tem que ter 24 discípulos, né? E aí no último ponto ele fala a respeito do parceiro de Deus. Ele diz assim, ó, e ainda há o projeto Parceiro de Deus, que não está incluso na escada do sucesso, mas que é de suma importância para o sucesso da visão e do líder. Esse projeto surgiu do coração de Deus para a igreja de nossa terra. O objetivo maior do Parceiro de Deus é sarar o Brasil, fazendo com que cada lar brasileiro receba a palavra de Deus através da rádio, da Rede Gênesis e da abertura de novas igrejas. Esse projeto tem sido responsável em tornar este sonho realidade, além das obras sociais nos quais é mantenedor. Por isso não podemos deixar de contribuir, pois é fundamental, né, levarmos nossa nação aos pés de Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Na prática, cada célula deve arrecadar de Parceiro de Deus um valor mínimo mensal por célula de R$30. Como eu havia falado logo no início, esse livro aqui ele é um pouco antigo, né? Nós sabemos bem que hoje em dia a meta do líder de célula, a meta do líder de célula de elite é 12,50, tá? Então vai dar 12,50, 20, vai dar R$50 por mês, mais ou menos isso. Então a gente tem que dar o nosso melhor, o nosso máximo, porque a gente entendeu o motivo, né, da gente semear no Parceiro de Deus. Alan, a gente semeia no Parceiro de Deus, e aí, né? O que é que a gente está fazendo através do projeto? A gente entender que o projeto Parceiro de Deus é um projeto missionário, pessoal.
onde você não está ali, né, dando seu dinheiro em vão, mas que você está ajudando a outras pessoas, a outros irmãos a encontrar Jesus. Por quê? Porque em cada moedinha que você contribui, é uma boca que está sendo alimentada, é uma família que está sendo alcançada, né? É um menor que está saindo do mundo da droga, do mundo do tráfico. A gente tem que crer dessa maneira. São igrejas que são abertas, né? Como a gente teve agora recente, né? A abertura da igreja da Messejana, a gente pôde comprovar muito bem a respeito disso, né? E famílias lá vão ser abençoadas. Assim como aqui a gente vai continuar o nosso propósito, as nossas contribuições para que o projeto ele venha crescer e alavancar e que a gente possa abrir outras novas igrejas, em nome de Jesus. Então a aula é isso. Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Tchau.